Nós estamos comemorando a Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa e como nós observamos na EBD, nós temos hoje em dia, mas não somente hoje em dia, já há bastante tempo, uma deturpação no que diz respeito ao que é a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Mas nós, que somos cristãos, nós temos de lembrar sempre o verdadeiro significado da Páscoa, o que é que isso traz para as nossas vidas, quais as implicações reais, urgentes, necessárias para as nossas vidas. Na verdade, hoje nós estamos no domingo da ressurreição. Sexta-feira nós tivemos a crucificação, ou nós lembrávamos da crucificação do Senhor Jesus, e que ele passou todo o dia do sábado sepultado, mas que no domingo, bem cedo, ele ressurgiu. O problema é que essa não era a expectativa dos discípulos. Aqueles que começaram a seguir Jesus, eles não esperavam que o seu Messias fosse crucificado. Eles não esperavam que Jesus fosse morto pelas autoridades judaicas. Muito pelo contrário, eles estavam esperançosos de que Jesus, imediatamente, iminentemente, ele instauraria o seu reino. Por isso eles seguiram Jesus com tanto afinco. Por isso que eles estavam ávidos por estar próximos de Jesus, querendo saber qual o próximo passo na agenda do Senhor Jesus para instaurar o seu reino, tirar o povo de Israel do domínio romano, que era o domínio daquela época. Os discípulos, na verdade, de Jesus, eles se apegaram firmemente à esperança do estabelecimento do reino de Deus dentro de um breve espaço de tempo. Haviam argumentado que teria até a posição mais alta, havia essa discussão entre os discípulos, quem teria a posição mais elevada dentro do reino. Curioso que uma mãe de 2 discípulos chegaram para Jesus e tentou convencer o próprio Jesus a colocar os seus filhos, um à sua direita, um à sua esquerda, ter uma posição de autoridade, de prestígio dentro do reino do Senhor Jesus. Perceba a expectativa dessas pessoas. Perceba que a noção que eles tinham era que Jesus estava prestes a desbancar todo o Império Romano e tirar Israel da subjugação daquele povo estrangeiro, daqueles gentios. A pergunta que os discípulos fizeram logo após a Páscoa foi a seguinte: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Isso está lá em Atos capítulo 1, versículo 6. Isso mostra, irmãos, que o pensamento desses discípulos continuava a ser dominado pela esperança de um reino teocrático, de um reino terreno. Sem dúvida, aqueles discípulos, eles estavam entre os mais destacados, poderíamos dizer assim, dos que exaltaram a entrada de Jesus em Jerusalém, com a exclamação: bendito o reino do nosso pai Davi, quem vem em nome do Senhor. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 10. A tragédia para esses discípulos foi exatamente a morte do Senhor. As esperanças daquelas pessoas ruíram, foram ao chão. Eles perderam todas as expectativas. Quando Jesus foi aprisionado pelos soldados do templo, os seus discípulos o abandonaram e fugiram, com medo de sofrer alguma retaliação, de sofrer alguma consequência negativa por estarem vinculados de alguma forma ao Senhor Jesus Cristo. Eles o abandonaram. Eles estavam com medo da sua segurança. No entanto, eles não se identificaram com Jesus em todo o processo. Todo o julgamento do Senhor Jesus, os discípulos estavam olhando de longe. Os evangelistas nos mostram que os discípulos estavam observando de longe o que estava acontecendo com Jesus. Até Pedro, aquele que estava mais afoito, dizendo que morreria com o Senhor Jesus, ele o negou 3 vezes. Olhando pelo pátio de fora,
tudo o que estava acontecendo, todas aquelas acusações falsas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos não se identificaram de forma nenhuma com o Senhor Jesus. Foi obrigado que um certo Simão de Cirene, que não era seguidor do Senhor Jesus, levasse a cruz do nosso Senhor quando ele fraquejou e derrubou aquele grande peso que ele carregava durante uma certa quantidade de espaço. E exausto, não conseguindo mais levar, os soldados romanos chamaram um homem que não o seguia para carregar a sua cruz. Você já se perguntou por que Simão de Cirene? Porque os seus discípulos estavam longe. Os seus discípulos estavam escondidos. Os seus discípulos não estavam se identificando com ele. Muito pelo contrário, estavam negando, sem se associarem com a sua figura, sem estarem perto de todo aquele processo que o Senhor Jesus estava enfrentando. Aparentemente, só um dos discípulos, de fato, acompanhou esse processo mais de perto. Talvez o apóstolo João, que no Evangelho de João, capítulo 19, verso 26, diz que estava ali como testemunha ocular da crucificação do Senhor, e algumas mulheres. Provavelmente Maria, a própria mãe do Senhor Jesus, e outras. Parece que nenhum de seus discípulos teve a coragem, nem mesmo de solicitar o corpo do Senhor Jesus. Uma outra pessoa, José de Arimateia, membro do Sinédrio, parece que por conta da sua posição não estava com tanto medo de solicitar o corpo daquele que ele já estimava de certa forma até então. E aí pediu ao imperador que o retirasse da cruz para tratá-lo com honra e pudesse sepultá-lo. O problema é que o sábado já estava chegando. A crucificação do Senhor Jesus foi à tarde da sexta, já perto do pôr do sol. E quando foram levar o Senhor Jesus, o dia de sábado já estava às portas. Nem mesmo o processo natural, o processo necessário de colocar, de organizar o corpo do Senhor Jesus com diversas especiarias, teve o tempo necessário. Por isso que na manhã do domingo, na manhã da ressurreição, algumas mulheres foram até o túmulo. Elas foram para terminar algo que não conseguiram nem mesmo começar da maneira adequada na sexta-feira à tarde, no pôr do sol, no crepúsculo da tarde. E então, de manhã cedo, elas foram em busca do túmulo do Senhor. E o fato é que, a partir daqui, tudo mudou. A perspectiva dos discípulos mudou. A visão deles a respeito da realidade mudou. Algo surpreendente aconteceu. Algo magnífico ocorreu. Em poucos dias, tudo havia mudado. Aqueles galileus desiludidos, eles começaram a proclamar uma nova mensagem em Jerusalém. Eles afirmavam que Jesus era de fato o Messias. Livro de Atos, capítulo 2, nós observamos essas pregações começando a serem proferidas pela boca de Pedro e pelos demais discípulos. Que a sua morte tinha sido vontade e plano de Deus, mesmo que os líderes judeus tivessem sido culpados também e deveriam ser responsabilizados pela morte do Senhor Jesus, mas estava dentro do plano de Deus. E com ousadia, com coragem, eles asseveravam que aquele que os judeus tinham assassinado era, na verdade, o autor da vida. E que por intermédio desse Jesus crucificado, Deus não somente oferecia o arrependimento e o perdão dos pecados, mas também cumpria tudo o que ele havia prometido pelos profetas no Antigo Testamento. A chave mudou, o cenário mudou. Jesus agora havia ressurgido dos mortos. Jesus havia saído do túmulo. Essa é a resposta da mudança drástica, dramática dos discípulos. A pergunta é por que os discípulos, atemorizados, com medo das consequências do Império Romano até a crucificação do Senhor Jesus, o seu sepultamento, mas, de repente, tudo mudou. Qual o motivo disso?
A resposta é a ressurreição do Senhor Jesus. Cristo ressuscitou. Essa é a única resposta plausível. Para que aquele grupo de pessoas pequeno, amedrontado, acuado, eles se espalhassem e eles tivessem coragem de proclamar que Jesus de fato é o Messias, que Jesus de fato cumpria com todas as promessas do Senhor no Antigo Testamento. Pensando nisso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28 e nós iremos ler os 15 primeiros versículos deste texto e observarmos um pouco essa passagem a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Mateus capítulo 28. A partir do versículo 1, nós iremos ler verso a verso, parte por parte, no lugar de lermos o texto por completo. Mateus capítulo 28. Versículo 1. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a Tua palavra. Ajuda-nos a sermos confrontados pela mesma. Termos a nossa mente, o nosso coração realmente transformados, Senhor. Que este domingo, como todos os outros, nós possamos de fato lembrar da Tua ressurreição, da Tua vitória sobre a morte. Sermos lembrados que o Senhor está vivo. Por isso nós podemos crer no amanhã, por conta do Senhor, da Tua ação sobre as nossas vidas, mas sobre a realidade como um todo. Inaugurando uma nova fase ou trazendo uma fase escatológica para o presente, Senhor. Mesmo que como primícias, como primeiros frutos que ainda serão desdobrados, expandidos. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a grandiosidade deste fato que sustenta realmente a nossa fé. O fato de que o Senhor vive, o Senhor ressuscitou. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Mateus nos diz aí, no capítulo 28, a partir do versículo 1, ele narra a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nesse primeiro versículo, nós somos informados que no findar do sábado, já no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, elas foram ao sepulcro. E os demais evangelistas, eles dizem que as mulheres foram ao sepulcro com aromas, com especiarias para ungir o corpo do Senhor Jesus Cristo. A morte, após a morte e o sepultamento, o dia já se aproximava do pôr do sol, na sexta-feira. Como eu havia falado, aquele procedimento padrão de a organização do corpo para a sepultura não havia sido possível. E por isso as mulheres, logo na primeira oportunidade que elas tiveram, elas se dirigiram até o túmulo para fazer o que elas precisavam fazer ou precisavam ter feito na sexta-feira. E por conta do sábado, do dia santo de descanso do povo judeu, elas não puderam continuar aquele processo, talvez nem ter começado da maneira adequada. Mas aí o José de Arimateia organizou o corpo de Jesus, organizou o túmulo onde ele seria colocado e de maneira limitada, de maneira assim, vamos dizer, nos primeiros preparativos, ele preparou aquele ambiente para receber o corpo do Senhor Jesus. Isso seria terminado no domingo pela manhã, com as mulheres, as primeiras testemunhas que foram ao túmulo do Senhor Jesus Cristo. Aquelas mulheres, na verdade, elas queriam demonstrar honra
ao Senhor Jesus Cristo. Elas queriam demonstrar devoção ao Senhor Jesus Cristo, preparando o corpo do nosso Senhor para o sepultamento, tendo uma preparação adequada. E foi exatamente por isso que elas se dirigiram até o túmulo no domingo bem cedo, no domingo pela manhã. Marcos, ele registra que enquanto essas mulheres, elas se aproximavam do túmulo, elas conversavam entre si algo, elas se questionavam sobre um assunto, elas se perguntavam: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Capítulo 16, versículo 3. Elas não sabiam se conseguiriam ter acesso ao corpo, mas elas estavam certas de que encontrariam alguém que pudesse ajudá-las a remover a pedra e elas então observarem e adentrarem no túmulo para embalsamarem o Senhor Jesus. Sendo assim, elas seguiram até lá, elas foram até o túmulo. A fé delas foi recompensada. A fé daquelas mulheres foi de fato recompensada, mas de uma maneira que elas não imaginavam. Elas imaginavam ter alguém que as ajudassem para entrar no túmulo. Mas elas foram surpreendidas. No versículo 2, o texto diz: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. Anteriormente, aqui no Evangelho de Mateus, nós já fomos informados de que houve um outro grande terremoto. Você lembra desse episódio? Na crucificação do Senhor Jesus, um grande terremoto, segundo o texto que nós lemos, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O véu não era como esse daqui, fininho, era um material grosso, bem grosso. Algo espantoso ter algo daquele tipo rasgado do alto a baixo. Mas com esse terremoto, o céu escuro, aquele véu se rasgou. Mas um outro grande terremoto aconteceu aqui nesta ocasião, na ocasião da ressurreição do Senhor Jesus, do mover da pedra do túmulo. É interessante notar que tanto Mateus como Marcos, eles mencionam um único anjo, mas Lucas e João, eles mencionam 2 anjos. E nós não precisamos ficar incomodados com isso, certo? Se haviam 2, havia um. Então, o fato dos evangelistas excluírem um dos anjos, não há nenhum problema com respeito a isso. Eles colocarem as palavras na boca de um dos 2 anjos também, não há problema algum com respeito a isso. Cada um tinha uma ênfase diferente, mas nós não observamos nenhuma contradição nestas cenas, nestes relatos. Após remover a pedra para abrir o túmulo, o anjo sentou sobre a pedra. E Mateus descreve esse anjo de uma maneira interessante no versículo 3. Olha comigo. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. Características muito distintivas de um ser celestial que está na presença de Deus. Se você bem recorda da passagem clássica de Isaías capítulo 6, onde Isaías vê o trono de Deus, vê os seres angelicais ao redor de Deus, você percebe que aquela cena é uma cena brilhante, é uma cena onde a claridade transborda ali. Tanto é que Isaías ele deve ser tocado com uma brasa viva nos seus lábios que eram impuros, porque estar na presença de Deus é necessário santidade. É requerido de nós santidade para estarmos na presença de Deus. E esses seres angelicais que sempre, constantemente estavam na presença de Deus, são descritos como um relâmpago. Outro evento do Antigo Testamento que você lembra de alguém brilhando ao ver a glória de Deus: Moisés, ao subir o monte. Ao ver a glória de Deus, mesmo que de maneira ofuscada, a face de Moisés brilhava. E as pessoas logo perceberam isso quando
chegaram perto de Moisés. Outra evidência disso é a própria transfiguração do Senhor Jesus no monte com seus discípulos. O Senhor Jesus lhes apareceu em forma resplandecente, brilhante, branca, reluzente. Tudo isso são sinais de alguém, um ser que está em santidade. E está em santidade porque está diante do Senhor. Estar na presença do Senhor requer de nós esse tipo de postura. Os seres angelicais, eles eram assim porque eles estavam constantemente diante de Deus. E Mateus diz que eles eram alvos como a neve. Era característica deles. Não nos admira que a aparência desses anjos tenha surpreendido os soldados. Os soldados ficaram temerosos em excesso, tanto que eles desmaiaram. O texto diz que eles ficaram como que mortos ao verem aqueles seres celestiais. Interessante que as mulheres não ficaram. As mulheres ficaram com muito medo, mas elas não desmaiaram. E os soldados romanos, fortes, corajosos, ao ver aqueles seres celestiais, eles logo arriaram. Mas as mulheres ficaram ali, temerosas, mas esperando, aguardando o que eles diriam. E a resposta do anjo, aí, no versículo 5, nos indica algo interessante também. Depois de dizer que os soldados estavam quase como que mortos, no verso 5 diz: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. A ideia aqui é que o anjo respondeu às mulheres. Essa é a ideia do texto. Parece que elas estavam questionando de alguma forma aqueles anjos. Parece que elas estavam perguntando talvez se eles fariam com elas aquilo que eles talvez tivessem feito com os soldados romanos. Talvez eles tivessem matado os soldados, eles estavam ali como se estivessem mortos. E então eles perguntaram, provavelmente: vocês farão o mesmo conosco? Mas aí o anjo respondeu que elas não deveriam ter medo, que elas deveriam ter calma. E a quem elas estavam procurando? O Senhor Jesus. Ele não estava ali. Elas estavam buscando o Senhor Jesus, que havia sido crucificado. O anjo, na verdade, tranquilizou aqui as mulheres. Ele trouxe uma palavra de tranquilidade para elas. Na verdade, ele disse para elas que não havia motivo algum para que elas temessem, pois sabia que elas estavam ali por conta de Jesus. Elas não estavam ali como os soldados para manter o corpo de Jesus ali. Elas estavam ali por causa de Jesus, por interesse à pessoa do Senhor Jesus. E em seguida, o anjo ele deu a boa nova. O anjo deu uma notícia que foi de fato surpreendente para aquelas mulheres. Elas não acreditaram. Elas ficaram de boca aberta. No versículo 6, o evangelista Mateus nos diz: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia, onde ele estava. A viagem daquelas mulheres até o túmulo para ungir o corpo de Jesus havia sido de fato infrutífera. O propósito inicial não foi concluído. Porém, sua ausência não era fruto de um roubo. Ele não estava no túmulo simplesmente porque o lugar de homens vivos não é no túmulo. O lugar de alguém que está vivo não é no túmulo. E ele não estava lá por conta disso, porque Jesus havia ressuscitado. Ele não estava mais morto como outrora. O Pai, pelo poder do Espírito Santo, havia trazido o seu Filho à vida novamente.
E a fim de convencer as mulheres de que Jesus estava de fato vivo, novamente o anjo convidou-as para ver o local. Venham, testemunhem, olhem, observem com os próprios olhos o local onde ele jazia, o local onde ele estava, onde ele havia sido posto. E elas sabiam muito bem como ele havia sido preparado anteriormente por José de Arimateia, capítulo 27, verso 61. Então elas viram o túmulo, elas contemplaram o túmulo, e elas viram que o túmulo estava vazio. Provavelmente repletas de admiração e alegria quase que insustentáveis ao ver aquilo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a nossa fé não está baseada no fato puro e simples de que o túmulo está vazio. A nossa fé na ressurreição não está no fato de que pessoas viram aquele túmulo vazio. Obrigado. Várias explicações poderiam ter sido dadas ao túmulo vazio, que não à ressurreição. Mas a nossa fé está baseada exatamente no testemunho de pessoas que viram o próprio Senhor Jesus, que viram, que testemunharam o Senhor vivo. O túmulo vazio é um símbolo disso, é um símbolo poderoso da ressurreição do Senhor. Mas ele em si, somente, não é o que fundamenta a nossa fé, mas sim as aparições do próprio Senhor Jesus aos seus discípulos. De fato, ele estava vivo, de fato, ele está vivo hoje. É nisso que nós podemos crer. O túmulo vazio é realmente um símbolo poderoso e muito significativo da vitória de Jesus sobre a sepultura. Mas só recebe este valor, ele só recebe este poder, esse significado, porque Cristo foi visto vivo. Os seus discípulos o viram na sua frente, carne e osso, espírito. Não o mesmo Jesus, não o mesmo corpo limitado de outrora, mas um corpo de fato glorificado, transformado. Como o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, demonstra ser a nossa própria esperança de uma transformação em glória, assim como o corpo glorificado do Senhor Jesus, o corruptível sendo transformado pelo incorruptível. Depois que as mulheres contemplaram o túmulo vazio, o sepulcro, o anjo deu uma ordem para elas. Versículo 7. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos de Jesus, que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. O anjo, ele encarregou, de fato incumbiu aquelas mulheres de anunciar a ressurreição para os 11 discípulos, os quais estavam, nesse momento, escondidos, temerosos, com medo do que poderia acontecer com a vida deles. Olha comigo aí, João, deixa marcado o Evangelho de Mateus e vai comigo para o Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Você percebe a situação emocional dos discípulos? Você percebe que não era algo pequeno? Muito pelo contrário.
A morte era iminente, o perigo estava à porta, tanto é que as portas estavam fechadas. Eles estavam de fato com medo. Eles estavam esperando a qualquer momento serem encontrados. No mínimo serem presos, mas até possivelmente mortos. Aí imagina comigo, 3 anos seguindo este mestre, com a expectativa de que iminentemente o reino seria instaurado. O governo romano seria deposto. Israel ficaria livre com seu Messias, reinando com as nações. E de repente, o Senhor morre. A desilusão é tanta que o Evangelho de João narra que os discípulos nos voltaram a pescar, nos voltaram às nossas atividades. Quando nós lemos também no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a caminhada do Senhor Jesus com aqueles 2 homens em direção a Emaús, a desilusão está patente. Eles perguntam a Jesus: o Senhor é o único em Jerusalém que não está sabendo das novas? Jesus, grande profeta, em que nós tínhamos esperança, foi morto. Desilusão pairava. Eles estavam com medo. Mas o anjo diz às mulheres: avisem para eles. Avisem para esse grupo de homens medrosos, temerosos, descrentes na palavra do Senhor Jesus, que vão a Galileia. O foco da grande parte do ministério do Senhor Jesus, onde o anjo prometeu que eles veriam a Jesus. Eles viriam a Jesus. Eles fossem para a Galileia. E as mulheres obedeceram sem hesitação. O impacto disso daqui, de maneira social, era enorme, tá? O fato das mulheres serem as primeiras testemunhas da ressurreição e delas ser incumbido a responsabilidade de anunciarem essa ressurreição aos discípulos é muito interessante. Há aqui uma reviravolta no que se pensava na época a respeito das próprias mulheres, do papel delas dentro do reino de Deus. O Evangelho de Lucas trabalha isso com muito mais detalhes, com muito mais insistência do que o Evangelho de Mateus, mas aqui na ressurreição narrada por Mateus nós podemos perceber isso. O fato é que elas obedeceram sem hesitação. E o verso 8 diz: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Não sei se você já passou por isso. Em um mesmo momento está com medo, mas está alegre. Aquela alegria que muitas vezes é incontrolável, mas nós estamos arrupiados. Nós estamos com a sensação de temor, mas ao mesmo tempo alegres, felizes. Foi exatamente isso que aquelas mulheres sentiram. Elas ficaram aterrorizadas com a imagem dos anjos, mas elas ficaram extremamente alegres com a mensagem trazida por eles. O Senhor de vocês está vivo, Ele ressuscitou e Ele vai encontrá-los adiante na Galileia. Vão, anuncie isso aos demais discípulos. Aqui nós temos uma interessante combinação de emoções: medo e alegria ao mesmo tempo. Elas não sabiam de fato se riam, se choravam, se gritavam ou se descontrolavam de medo. Elas queriam ao mesmo tempo tremer, mas também pular de felicidade. Foi assustador ver aquela cena, mas foi reconfortador ouvir aquela mensagem. E nada poderia alegrá-las mais do que saber que o seu amado Senhor estava vivo. E tal notícia não tinha como ser contida, não tinha como ser retida, aprisionada. Então elas se apressaram e foram contar aos discípulos. Elas correram apressadamente. Não havia mais nada importante naquele momento de se compartilhar.
Não havia nenhuma notícia melhor do que aquela a se anunciar. E em pouco tempo a alegria ficou ainda maior. No versículo 9, na parte A, diz o seguinte: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. Jesus disse uma única palavra: salve. Nem foi uma palavra pessoal, nem foi uma palavra olá, eu sou Jesus. Não, foi só um salve, uma palavra formal da época. E parece que isso foi o suficiente. Isso foi o bastante para aquelas mulheres reconhecerem quem estava diante delas. Elas perceberam pelo tom da voz, talvez, o dia ainda estava escuro. Com certeza é o Mestre. Uma única palavra. E a alegria tomando de conta do coração daquelas mulheres. A notícia dos anjos foi de fato comprovada ali. De frente dos seus olhos, o Senhor Jesus estava diante delas. Jesus de fato havia vencido a morte. Ele havia conquistado o último e grande inimigo que assusta a todos nós. Não importa o que aconteça nesse mundo, não importa a dor, o sofrimento que nos sobrevenha, estas coisas não são dignas de serem comparadas à alegria que está diante de nós. Romanos capítulo 8, versículo 18. E isso está baseado no fato de que Ele vive. O Senhor ressuscitou. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não para vindicá-lo, mas para torná-lo o primogênito dentre muitos irmãos. Ele foi ressuscitado por nós, com a promessa de que, se crermos nele de fato, verdadeiramente, também seremos ressuscitados juntamente com ele. Os cristãos, de fato, têm essa motivação. E essa motivação deve nos alegrar. Deve trazer regozijo para nós. Atente aí no que as mulheres fizeram. Continuação do versículo 9. A parte B. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Os pés do Senhor Jesus estavam no chão. O Senhor Jesus estava em pé. E aquelas mulheres se curvaram para abraçarem os pés do Senhor Jesus. Isso era uma atitude corriqueira na vida dos reis, da realeza da época. As pessoas se curvavam até os pés, até o estrado dos pés daquelas pessoas, em sinal de reverência pelo status que ela tinha, pela autoridade que ela detinha. Mas essas mulheres vão além. Elas não somente se curvam aos pés de Jesus. Elas não somente abraçam os pés de Jesus. Elas o adoram. Jesus não é reconhecido simplesmente como um rei, mas ele é reconhecido como Deus divino. Ele ressuscitou. Ele merece ter os pés abraçado, beijado. Ele merece ser adorado como de fato ele é, como Deus. Elas reconheceram o Senhor Jesus como divino. E aí em seguida, Mateus diz o seguinte, no versículo 10. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Não tenham medo. A palavra é retomada aqui. Não tenham medo, eu estou vivo. Anunciem esta verdade, este fato,
aos meus irmãos, aos meus discípulos, e sigam adiante de mim na Galileia. Lá eu os encontrarei. Jesus, de fato, encorajou aquelas mulheres a não terem medo. E assim elas o deixaram e elas foram correndo contar aos discípulos as novas, as boas novas maravilhosas a respeito do Senhor Jesus, do Salvador que vivo estava. E aí Mateus, ele acrescenta uma observação aí, uma observação ao relato que ele vem dando até aqui. E ele acrescenta essa observação a fim de explicar o que aconteceu com os guardas desmaiados no túmulo. Ele queria, de fato, esclarecer uma das principais mentiras sobre a ressurreição. Uma das principais inverdades acerca da ressurreição nós podemos observar aí, no versículo de 11 a 15, que diz o seguinte: E, enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Ao que tudo indica, após os soldados terem desmaiado diante daquela visão apavorante dos anjos, os guardas, eles recobraram os sentidos. E ao que tudo indica, quando as mulheres já estavam saindo, já estavam indo anunciar aos demais discípulos. E eles foram olhar o túmulo e eles perceberam que de fato o túmulo estava vazio. O corpo de Jesus não estava mais ali. E aí eles foram relatar esta situação aos sacerdotes. Quando eles narraram todo aquele ocorrido, os sacerdotes e os anciãos, irmãos, eles subornaram aqueles soldados. O planejamento era tão maléfico, não bastou assassinar o Senhor, mas eles ainda continuaram conspirando, até mesmo após a morte do Senhor. A oposição, a dureza do coração era tal que até nesse estágio do processo, eles continuavam endurecidos e tramando contra o Senhor Jesus. Eles subornaram para que eles espalhassem uma falsa história, segundo a qual eles teriam dormido no serviço, no túmulo, e os discípulos tivessem roubado o corpo. O problema é que isso era uma falta grave para aqueles soldados. Você lembra de Atos capítulo 16? Lembra? Paulo e Silas estavam presos, sob uma guarda. E aí houve um terremoto, as cadeias se abriram, e aí o guarda acordou, estava dormindo também, por sinal. Quando acordou, ele disse: todos os presos foram embora, fugiram. Pegou da espada e ia ferir a si mesmo. E aí Paulo grita dentro da cela e diz que ele não fizesse aquilo, porque todos estavam lá. E aí o guarda, atônito com aquilo, pergunta ao Paulo o que ele deveria fazer para ser salvo. E Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A atitude daquele soldado de tirar a própria vida era porque era certeza nutrida por ele de que os seus superiores o fariam, se ele mesmo não o fizesse. Estava sob a responsabilidade dele muitos presos. E mesmo que algo da natureza, um caso fora do seu controle tivesse acontecido, mas estava na responsabilidade dele estar atento naquele momento e mesmo naquela situação, fazer com que os presos não fugissem. No mesmo caso aqui,
Os soldados estavam preocupados, ou deveriam estar preocupados com a própria vida. Mas aí o dinheiro falou mais alto. A oportunidade de ganhar um dinheiro fácil falou mais alto. E os sacerdotes ainda prometeram que atenuariam a situação deles se essa história chegasse ao governador. Deste modo, os guardas eles aceitaram o suborno e eles difundiram aquela mentira. De acordo com Mateus, ela ainda era divulgada na época em que Mateus escreveu o Evangelho. Até aqueles dias, aquela notícia ainda era divulgada. Quase 2 décadas depois. Aí você diz, muito tempo. Pois até hoje essa notícia é divulgada. É uma das hipóteses do túmulo vazio. Se você for ler ou ver alguma coisa a respeito das causas, das explicações para a ressurreição, a hipótese do corpo roubado ainda é levantada hoje, apesar de absurda. Mas essa história, ela foi contada. E Mateus dá uma nota aqui, uma nota explicativa do porquê disso ter acontecido. Na realidade, essa história ela é repetida até hoje, infelizmente. Contudo, essa ideia de os discípulos roubarem o corpo de Jesus e proclamarem ao mesmo tempo que ele estava vivo é plausível apenas se a evidência da ressurreição consistia em nada menos do que o túmulo vazio. Se o túmulo somente estivesse vazio, tudo bem. Eles até poderiam comprar as pessoas e fazer com que essa história vingasse de alguma forma. O problema é que os líderes judeus, eles não tinham dinheiro suficiente para encobrir o fato de que Jesus havia ressuscitado. Não era um simples túmulo vazio, mas era uma pessoa viva, na frente dos seus discípulos. Que Paulo chegou a mencionar pelo menos 500 aos quais Jesus apareceu ao mesmo tempo, na carta aos Coríntios. Eles não tinham dinheiro suficiente para encobrir este fato. E além disso, eles não puderam evitar que o Senhor Jesus aparecesse aos seus seguidores, muitos dos quais estavam dispostos a morrer pelo seu nome. A história da ressurreição não é uma mentira, mas é verdade. E também motivo de imensa alegria para todos aqueles que amam o Senhor Jesus ressurreto. Você lembra dos discípulos temerosos? Você lembra dos discípulos escondidos? Lembra dos discípulos sem conseguirem nem mesmo sair de dentro de casa, com as portas trancadas? Esse medo foi embora, porque o Senhor estava vivo. O Senhor havia ressuscitado. Essa era a maior prova da divindade, do cumprimento das promessas. Era a maior injeção de ânimo possível. Por isso que você não entende como, no final de Lucas, você vê aqueles discípulos acanhados, e no começo de Atos, eles estavam fervorosos, cheios de coragem, porque algo surpreendente aconteceu. Algo sem precedente. A ressurreição do Senhor Jesus. A primícia, o primogênito de entre os mortos. A nossa esperança hoje está no fato de que Ele está vivo. Guarde isso no seu coração. Leve isso para o seu dia a dia. Que nós temos uma esperança viva junto ao nosso Senhor. E hoje nós estamos comemorando exatamente isso. A verdade de que Ele ressuscitou. Que Ele viva, que Ele vive. E que isso traga conforto, traga coragem para que você e eu, nós sejamos anunciadores, proclamadores
da ressurreição do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, ó meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por fazer parte da tua família. Não merecemos, mas pela tua graça, o Senhor nos chamou irresistivelmente, nos atraiu a si mesmo e tem nos animado, nos encorajado durante a caminhada. Ó meu Deus, assim como o apóstolo Paulo disse em Efésios, com o poder que o Senhor utilizou na ressurreição do teu Filho, o Senhor tem nos aperfeiçoado na caminhada. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa descrença. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa displicência. Ó meu Deus, santifica o teu povo, a começar de mim, Senhor. Ajuda-me nas minhas fraquezas. Ajuda-me a caminhar contigo, Senhor. Ajuda os meus irmãos e irmãs a trilharem esta caminhada, olhando para aquele que vive eternamente. Ajuda-nos, Senhor, por favor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vai ter louvor? Vou chamar aqui os irmãos do louvor. Enquanto os irmãos vêm para o louvor, que é a parte de encerramento, nós temos os nossos avisos. A segunda-feira é folga pastoral e da liderança. Às 19h15 nós temos a escola de música aqui na igreja. O irmão Fernando está liderando esse ministério. Terça, eu não sei se Cleciano tinha falado que iria adiar esse treinamento ou eu ouvi errado. Só de sexta? Ok. Então nós teremos treinamento do OANSE às 19h, quarta culto de oração. Se você tem faltado ao culto de oração, eu lhe convido a estar aqui conosco e desfrutar desses momentos que nós temos para orar ao Senhor juntos, conhecermos mais uns aos outros, conhecermos mais os problemas e as alegrias uns dos outros e colocar esse privilégio em prática, que é de estarmos orando, nos dirigindo ao Senhor. Tem vindo algumas pessoas, mas eu estou sentindo a sua falta. E eu queria ver o seu rosto aqui, apertar na sua mão e orar junto com você, ouvir os seus pedidos e os seus agradecimentos. Às 19h na quarta-feira. No sábado, OANSE às 15h. Encontro de casais às 19h. Está confirmado, né? Encontro de casais às 19h. Vai ser aqui mesmo. Aqui? Vamos ver. Aí a gente dá o aviso até a quarta-feira, tá bom? A gente vai dar o aviso, mas teremos o encontro de casais, certo? Às 19h, se Deus quiser. E no domingo, a EBD às 17h e o culto de louvor e adoração às 18h30. Teremos também na quinta-feira, dia 13, o aniversário do Isaac e do Matias. O dia mesmo é o do Matias, mas aí vai ser a comemoração do Isaac e do Matias também. Então estão todos convidados. Se Deus quiser, vai ser vai ser aqui. Se chover, será aqui. Se não chover, será lá. Então vai ser aqui, porque está chovendo todo dia. Mas, né? Pode ser, irmão Willi. É uma probabilidade que não chova, mas eu acho que vai chover, viu? Tomara que não. Vamos orar para que o aniversário do Matias seja lá e do Isaac com a graminha bem ralazinha e com pula-pula, muita alegria lá para os meninos. Se Deus quiser, vai dar certo. Agora todos ficam avisados que chegarem lá. Aliás, se nem se dirigirem para lá por conta da chuva, venham para cá, porque estará ocorrendo aqui na igreja. Pois bem, então teremos um cântico, uma música, e logo após a música nós estaremos encerrados. Que o nosso Senhor Jesus abençoe a cada um a semana,
que o Espírito abunde na vida de cada um, que nós estejamos ansiosos pelo retorno do Senhor Jesus, de nos encontrarmos com Ele na glória, nos ares. Que Deus abençoe a semana de cada um de vocês, e o contato do pastor está aberto para todos os irmãos que quiserem entrar em contato comigo, tá bom? Deus abençoe.